Muito bem, pessoal. Vamos aos vídeos aqui, cara, de Geografia Provinha da URGS de 2022. Quem fala você aqui é o professor Sandro Chambinho, do cursinho pré-vestibular Métodos de Cachoeirinha. Então, vem comigo, vamos a mais uma questão. Um professor saiu da cidade de Porto Alegre, localizada a latitude 30 graus e 2 minutos sul e longitude 51 graus e 3 minutos oeste, em direção à cidade de Benjamin Constant, localizada no estado do Amazonas. Por que alguém vai para lá? Bom, deixa assim. Na fronteira com Peru e Colômbia, e na latitude 4 graus e 23 minutos sul e longitude 70 graus e 1 minuto oeste. Para a viagem, ele embarcou em um voo em direção a Manaus. Cara, vai primeiro passar em Manaus. Latitude 3 graus e 6 minutos sul e longitude 60 graus e 1 minuto oeste. Esse 1 minuto aí, cara, não influencia para nós agora em nada. Os graus, sim, os graus vão ser importantes. Às 23 horas do dia 26 de junho. Então ele saiu de Porto Alegre às 23 horas do dia 26 de junho. Aquele ban de informação antes para me dar a hora que ele saiu de Porto Alegre só no final. Que sacanagem, né? O voo para Manaus realizou conexões e teve duração de 7 horas e meia. Tá razoável, né? Lá na puta que pariu. Em Manaus realizou um voo com destino a Benjamin Constant. Mais longe ainda, né? Certo? Com decolagem às 9 e duração de 2 horas e 30. Cara, atravessar o Brasil e atravessar basicamente os Estados Unidos, a Europa, é muito longe um lugar daqui a Manaus, uma viagem quase universal, né? Tá? Então, vamos lá. Ele tem que sair de Porto Alegre, ir até Manaus. Isso vai ter mudança de fuso horário, porque a gente tem que se lembrar quais são os fusos do Brasil. E de Manaus, ele vai a Benjamin Constant, que fica próximo do Acre, longe, que também vai ter mudança de fuso horário. Por que a gente sabe disso? Devido aos graus. Como assim, senhor? Devido aos graus? Que grau? Rio Grande do Sul, Porto Alegre, fica a 51 graus a oeste. Beleza? Aí tá. Já Manaus, ele vai primeiro a Manaus, né? Fica a 60 graus. E depois Benjamin fica a 70. Tudo isso aqui a gente tem que analisar o seguinte. Como é que funcionam os fusos horários aqui no Brasil? O Brasil tem 4 fusos horários. Tem o fuso horário de Fernando de Noronha, tem o fuso horário de Brasília, tem o de Manaus e tem o de Rio Branco, no Acre. Agora, como é que a gente divide esses fusos horários? O miolo do fuso horário são os graus. 30, 45, 60 e 75. Lembra de 15 em 15 graus, altera 1 hora. Isso é clássico no fuso horário. Então, o fuso 2 a oeste, o meio dele é 30. Mas ele vai fazer divisa a mais 7,5. Então, a divisa aqui dele é 37,5. Sor, de que lugar tu tá tirando esse valor de 37,5 graus? Elementar, meu amigo. 15 graus é um fuso. Separa metade para cá, porque o 15 é bem no meio. Então aqui é 7,5 para um lado e 7,5 para o outro. Aqui vão ser os limites do fuso. Ah, então, se eu tenho 30 graus aqui, ó, ele está bem no meio. 7,5 para um lado, 7,5 para o outro. Então, a 37,5 ele faz divisa com o fuso de Brasília, o fuso de Fernando de Noronha, fuso de Brasília, fuso de Manaus e fuso de Rio Branco, tá? Beleza? Agora, Brasília o fuso fica bem a 45 graus. Então a gente faz então, pula 7,5 para cá. Fica então 52,5. Ok? Tá aqui em Porto Alegre, ó, em 51. Então a gente está no fuso de Brasília. Aí Manaus fica bem aqui, ó, a 60 graus. Manaus fica assim mais ou menos. Ele falou em Manaus é que 60, cravadinho, 60 cravadinho. Então vamos até apagar ali, Manaus fica nesse tracejado aqui. Em algum ponto aqui, perdidão. Beleza? Tá. Agora eu faço o quê? Mais 7,5 para lá, que vai dar 72,5 graus. E Benjamin Constant fica a 70 graus. Opa, desculpa, não, errei. Aqui vai dar mais 7,5, vai dar 67,5 graus, que é esse limite aqui, ó. E Benjamin Constant fica, então, a 70, aqui assim. Notem que tem essas divisões do fuso horário, tem que sacar isso aí para não se perder. 30 graus para Noronha, aí a gente joga 7,5 para um lado, 7,5 para o outro. O de Brasília é 45 graus, 7,5 para um lado para o outro. O de Manaus, 70 graus, 7,5 para um lado para o outro. E depois lá de Rio Branco, lá para o outro lado, já em 67,5 para frente. Lembrando que para a esquerda, menos 1 hora. Para cada fuso para a esquerda, retrocede 1 hora. Agora vamos analisar todo o processo que está fazendo. Ele sai de Porto Alegre às 23 horas, beleza? E vai a Manaus.
E eu gosto de fazer o seguinte, quando tu vai entrar no avião, nas questões, lógico, tu pega o teu relógio e já altera para a cidade que tu vai. Pô, Manaus é 1 hora a menos, então eu já vou alterar esse relógio para Manaus, 22 horas. Agora eu conto o tempo de viagem. O tempo de viagem foi quantas horas? 7 horas e meia. Então isso aqui mais 7 horas e meia, que vai dar 5h30. Do outro dia, ele começa dia 26, atravessa meia-noite e aqui já é dia 27. A pergunta é, em que dia e horas chegou a Manaus? Ó, Manaus, dia e horas, 5h30 do dia 27. A tá fora, D tá fora e E tá fora. Tá aqui, ó, 5h30, dia 27, 5h30, dia 27. Agora, que hora que ele vai chegar lá em... esqueci, Benjamin Constant. Foi uma escola que eu estudei em Porto Alegre, primeiro segunda série, tá? Benjamin Constant. Não lá, né, em Manaus, aqui em Porto Alegre. Aqui ele vai sair, então, às 9 horas de Manaus, ó, 9 horas. Lembrando, Benjamin Constant é 1 hora a menos. Então, 9 horas, altera o relógio para 8 horas. Agora, às 8 horas, tu soma 2 horas e 30 de viagem, que vai te dar, então, às 10h30, do mesmo dia que ele saiu. Então, 10h30 do mesmo dia, letra B de Bocó. E tá feito, pessoal, mais uma questão de fuso horário para vocês. Espero ter entendido essa jogada toda aqui, do meio de cada fuso horário, do 7,5 para cada lado, para tu conseguir contar as horas até chegar lá em Benjamin Constant. Certo, pessoal? Bom, se vocês gostaram do vídeo, curte aí, inscreve aqui no canal, me segue também lá no TikTok para mais vídeos de química, física, história, geografia, biologia, matemática, o que seja. Um beijo, abraço e até a próxima. É isso aí. Tchau, tchau.